Vamos lá, componentes. Agora a gente vai entender todos os componentes dessa suspensão, as suas funções, né? Eu peguei essa foto, que é a foto de um típico eixo dianteiro, mas eu vou falar dos componentes da suspensão. Ele mostra vários componentes aí, que é interessante. Eu acabei de falar de package, é interessante a gente ver aí como ela divide espaço com outros componentes. Mas os componentes da suspensão mesmo são o pivô, que é o ball joint, que está aqui, onde eu estou passando o mouse, né? Essa ball joint, ele liga, ele está bem aqui, né? Ele é uma articulação, vamos já falar dele. O braço inferior, o lower control arm, está aqui, um do lado, outro do outro. A manga de eixo. A manga de eixo tem uma foto melhor do que essa, mas está bem aqui, ó, knuckle ou spindle steering, está bem aqui. Mas eu tenho uma foto melhor, vou mostrar para vocês mais na frente. As buchas, né? Mal dá para ver aqui, mas está aqui, lower control arm bushing, tá bem aqui. Eu tenho aqui também o upper strut mount, né? Aqui também tem partes de borracha, tem um rolamento. Muito importante essa peça, principalmente para o alinhamento do veículo, né? Em caso de batida, de pancada muito forte na dianteira, dando deformação muito grande, olha isso aqui, o reparo tem que ser bem feito para garantir que isso aqui vai continuar alinhado. E por fim o amortecedor escora, que é o strut assembly, né? Ele já tem vários nomes, várias designações em inglês, mas você sempre, se você procurar na internet, você sempre vai ver strut damper, coilover strut damper, strut assembly, é sempre essas designações. Vamos começar pelo pivô. Está aqui o pivô, né? As setas já traduzem o funcionamento dele. O que ele faz? Ele evita a concentração de tensão, ele permite a transferência de movimento entre peças, ou seja, eu tenho o amortecedor montado, né? Eu tenho a manga de eixo montada no braço, né? Então ele concede ali um movimento com um pouquinho mais de grau de liberdade, ou seja, a manga de eixo vai ter uma liberdade para girar, ao mesmo tempo sem ter concentração de tensão ali, né? Então, além de eu conceder a manga de eixo ela girar para poder girar a roda, né? Eu também dou a ela uma liberdade para, em vibrações, ela oscilar, mas sem danificar o sistema, né? Essa parte em azul é uma coifa, né? Para impedir que o pó, sujeira, detrito, areia, água, umidade venha contaminar essa região aqui. Aqui em vermelho eu teria entre a bola, né, a esfera, e aqui dentro, que é essa guarnição, eu tenho graxa, né, tá sempre lubrificando e impedindo a oxidação desse componente, né? Então é um dos principais componentes de manutenção. A gente vai ver lá mais na frente, né? Então o objetivo da junta é esse: conceder uma articulação com bastante liberdade, né? Conceder à manga de eixo que essa possa girar, né? Então permitindo ao eixo ser um eixo direcional. Braço inferior. Vamos lá, vamos falar do braço inferior agora. Tudo certo aqui, tudo certo. Braço inferior. O que a gente pode dizer do braço inferior? O braço inferior ele tem um formato peculiar, como você pode ver, né? Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho aqui o braço. Esse desenho maior é um braço inferior. Ele tem um formato bastante peculiar, não é à toa esse formato aqui, eu vou já explicar porquê, certo? Eu tenho aqui embaixo o subchassi, certo? E o braço montado aqui no subchassi.
Para que serve o subchassi? O subchassi está aí para ser mais um filtro de vibração, certo? Com o subchassi eu posso dar à suspensão até um comportamento mais rígido. Eu tenho essa liberdade, porque a vibração vai chegar aqui, vai ser filtrada pelas buchas e eu ainda tenho o subchassi que vai se conectar à carroceria, né, ao monobloco, sobre buchas também, né? Então eu tenho mais um filtro de vibrações aí. E permitiu que a suspensão pudesse ser um pouquinho mais rígida que o normal. Essa peça é muito importante, né? Tá, agora voltamos a falar do braço, né? E aí eu tenho o braço e eu tenho esses dois desenhos aqui. O que é isso? Que massa é essa? Né? Aqui eu vejo onde ele é montado, né? A gente está vendo o braço montado aqui no seu chassi. Mas o que é isso aqui? Isso aqui ele está mostrando a amplitude do movimento da roda. Então esse braço aqui ele foi desenhado especificamente para ter um fluxo de forças interessante por aqui, certo? Porque a roda vai estar instalada nessa extremidade aqui, ó. Você pode ver essa extremidade aqui. Então aqui vai estar na carroceria ou no subchassi, né? As buchas vão estar instaladas aqui, a gente vai já ver como elas funcionam também, né? E eu tenho esse arco aqui em forma de banana, né? Não à toa, em inglês isso aqui se chama banana arm, né? Braço banana, né? Em português bem literal mesmo, né? Porque para dar a amplitude que a roda precisa, certo? Para ter o seu movimento direcional. Então esse aqui é um braço de suspensão dianteira, certo? Vamos dar uma olhada aqui no que eu escrevi. Dois formatos são comuns. Um deles é o braço em forma de banana, que a gente viu, e o outro é em forma de triângulo isósceles, certo? Onde o ponto onde está o pivô é o vértice. Eu já mostrei esse braço aqui. Não sei se você percebeu, mas eu vou mostrar de novo. É esse aqui? Não. Não. Olha ele aqui. Triangular length. Agora vamos ler o que eu disse sobre ele. Tá aqui. Onde o ponto deles é o braço de suspensão com formato de triângulo isósceles, onde o ponto que encontra-se o pivô é o vértice. Essa configuração é utilizada pois o seu formato mantém o controle dos movimentos longitudinais da roda. O que é movimento longitudinal? É aquele movimento da roda que é paralelo ao eixo longitudinal do veículo. Não sabe o que é longitudinal? Explico. Você está sentado aqui, o eixo longitudinal ele passa no centro do veículo, certo? Para frente. Qual é o eixo transversal? É aquele que corta o veículo em 90 graus, certo? No centro de massa dele. Entendeu agora? Certo? Então, a roda quando tem movimento longitudinal, que é uma pancada que a roda sofre, que traz ela para trás, ou uma pancada, uma acelerada que leva ela para frente, certo? Então, ele tem maior controle sobre esses movimentos. Basicamente, ele dá uma rigidez à roda nesse sentido, porque como a gente viu lá na foto, né, essa foto aqui, triangular link, olha onde estão as buchas aqui. Esse braço ele vai oscilar para cima, ele não vai oscilar para o lado, né, na longitudinal, numa pancada da roda. Isso aqui vai garantir uma grande rigidez. As buchas vão conseguir dar uma elasticidade fina ali para absorver a vibração. Certo, então vamos continuar aqui. Certo. Essa configuração é utilizada, pois mantém maior controle dos movimentos longitudinais, enquanto controla o movimento de subir e descer da roda, certo? Mantém também sob controle o movimento que a roda executaria em impactos frontais que a empurram para trás, como eu falei. Então é um braço que ajuda, ele tem essa característica dele, impede variações excessivas de convergência ou de divergência das rodas,
certo? Que é um parâmetro do alinhamento, certo? Convergência e divergência, o que seria? Imagine o veículo visto de cima, você está vendo as rodas dianteiras apontadas para frente. Se as rodas dianteiras estão inclinadas de forma que elas apontam para um eixo, para um ponto comum à frente do veículo, assim, inclinadas, você traça uma linha do centro da roda até elas se encontrarem. Aí você marca um ponto. Se esse ponto está à frente do veículo, então eu tenho convergência. Se as rodas estão inclinadas e as linhas se encontram atrás do eixo, então eu tenho uma divergência. Então esse braço ele dá uma certa rigidez no controle desse parâmetro de alinhamento. E aí nós temos o Banana Arm, que eu falei lá em cima, certo? Ele tem um formato característico, justamente para não atrapalhar o esterçamento das rodas. Viu ali, eu mostrei o esterçamento das rodas aqui. Aí tenta imaginar como seria no braço triangular. E aí o que é que a gente ganha com isso? Porque, obviamente, a roda vai esterçar do mesmo jeito. Mas se eu tenho esse braço aqui, o que é que eu melhoro? O package do veículo. Então eu consigo deixar a frente ainda mais fechadinha, menorzinha, né? Porque o braço está numa posição que eu consigo deixar a roda esterçando bem para dentro da carroceria, né? Diferente do outro lá, do braço triangular, certo? Os pontos de fixação ao subchassi são semelhantes ao braço triangular, certo? Ambos controlam tanto o movimento longitudinal, certo? Como o movimento vertical da roda, certo? Porém, no braço do tipo banana, é comum o posicionamento de uma de suas buchas de forma desalinhada em relação ao pivô. Esse desalinhamento, geralmente entre 10 a 15 centímetros para trás ou para frente, como é esse desalinhamento? Vou mostrar aqui. O pivô está aqui. Se a gente traçar uma linha aqui de centro, pode ser que ela não coincida com o centro disso aqui. Isso aqui é geometria pura de suspensão, certo? Tudo isso tem uma razão de ser, certo? Então, o objetivo é criar o quê? Uma pré-carga no braço, de modo que as pequenas vibrações ali da suspensão, devido a pequenos obstáculos ou irregularidades da pista, sejam neutralizadas nessa pré-carga. Esse tipo de braço ele é muito utilizado hoje. Eu acho que a vasta maioria dos carros utiliza esse tipo de braço. Mas independente do tipo de braço de suspensão, em geral eles são fabricados ou de ferro fundido, ou de aço ou de alumínio. E aí eu tenho um processo de fabricação. No caso do ferro fundido, eu preciso fundir a peça já no formato dela e usinar depois. Seria uma peça mais pesada, né? Então talvez esse tipo de braço seja utilizado em veículos pesados, picapes, utilitários, né? Enquanto os braços de aço e de alumínio, né, que são geralmente estampados, né, no processo de fabricação dele por estamparia, eles são bem mais leves e são utilizados em carros menores, em hatches, sedãs, peruas, né, geralmente de porte médio, né, de porte pequeno ou porte médio, certo? E aí o tipo do material e do processo produtivo dele vai do tipo do veículo. Manga de eixo, certo? Eu vou abordar aqui a manga de eixo, mas eu vou descer um pouco mais para vocês olharem uma foto que tem a manga de eixo, aí eu vou explicando como é que ela funciona. Vamos ver aqui a manga de eixo. Manga de eixo. Tem uma foto muito boa aqui que mostra a manga de eixo. Tá aqui. Isso é uma manga de eixo, certo? Tá aqui. Isso todo é uma manga de eixo. Qual é o objetivo da manga de eixo? Certo? Ela vai conectar a roda à suspensão. Ela vai conectar roda, freio, tudo ali na suspensão. Então eu vou ter nessa região, vou ter cubo de roda, eu vou ter rolamento, certo? Eu vou ter um fluxo muito grande de forças, vou ter vibração, né? E além disso, ela tem que conceder à roda a capacidade da roda esterçar, ou seja, dela girar quando a gente está girando o volante. Então é uma função extremamente importante e
tem que ser um componente bastante robusto, né? Ela é diferente do braço de suspensão, que eu posso fabricar através de peças de aço ou de alumínio estampado. Aqui não, ela já é uma peça um pouco mais rígida, né? Então a manga de eixo ela se encaixa no pivô, né? Geralmente ela já vem montada nesse tipo de suspensão, ela já vem montada no amortecedor. Então se você compra a peça, já vem o conjunto todo, né? Ou acontece também do amortecedor ele ter uma abraçadeira, né, de grande capacidade de fixação, e aí você desmonta ela da manga de eixo. Certo? A gente vai ver também depois que a manga de eixo ela tem algumas variações, mas no tipo de suspensão McPherson. Sim, tem variações de suspensão McPherson para atender algumas demandas de veículos, né? Então é isso. Suspensão, manga de eixo, certo? Ela está ali para permitir que a roda gire, sustentar toda aquela grande quantidade de carga, né? E é isso. Eu não tenho muito o que dizer da manga de eixo mesmo. Acho que eu falei tudo. É uma peça legal, a manga de eixo. Muito legal de desenhar ela no computador. Buchas. É componente importante. É o componente de manutenção da suspensão, mas de manutenção eu vou falar mais tarde, no último tópico. Vamos dizer para que as buchas funcionam. Buchas são peças metaloplásticas, ou seja, são feitas de metal com borracha, né, com elastômeros. Né? Elas são fixadas nos pontos de articulação da suspensão, certo? Elas são as articulações que a gente tem no nosso corpo, mas no automóvel. Né? E por que elas precisam de borracha? Se as articulações dos automóveis fossem rígidas, né, a suspensão ia funcionar? Ia, mas eu ia ter uma grande propagação de vibração para a carroceria. Sem falar nisso, eu ia ter concentração de tensão, eu ia ter desgaste, porque ia ter atrito, né? E isso ia elevar o custo da suspensão, elevar o custo de manutenção, que ia tornar proibitivo. Né? As peças iam quebrar muito rápido. A gente tem que entender uma coisa, que em qualquer máquina você pode ter todo tipo de problema. Você só não pode ter vibração. Certo? Então, essa peça ali, a buchinha, que às vezes alguém chega lá para você e diz assim, não, tem um cara ali que faz sob demanda, vamos fazer, né? Será que é bom? Será que é bom? Importante pensar nisso, né? Por quê? Vou dizer por quê. Se você pegar, você foi comprar na autopeça a bucha do seu carro. E aí ela tem esse formato redondinha, aqui tem ela desenhada em modelo em elementos finitos, certo? O cara que desenhou isso aqui foi desse artigo que eu tirei, Multibody System Dynamics. Ele estava estudando essa parte de modelos de bucha para suspensão de veículos e vendo o impacto deles na dinâmica veicular. Então esse aqui é um modelo em elementos finitos, ele estava simulando o funcionamento de uma bucha. Então, você compra a buchinha, ela tem esse formato. Quando você pega a bucha e olha aqui, você vai ver que ela não é totalmente preenchida com borracha, certo? Algumas são, outras não. Você percebe que tem, às vezes tem formatos, tem 5 pontas, né, de borracha conectando esse anel interno ao anel externo. Por quê? O que está sendo feito ali é dando à bucha rigidez para determinados movimentos. Quando eu distribuo de forma assimétrica a borracha entre os dois anéis, eu estou dando à bucha rigidez numa direção, rigidez em outra. No caso, rigidez diferente. Né? Eu posso ter uma rigidez muito grande nos movimentos longitudinais, ou seja, como se eu estivesse empurrando esse braço
para frente, como se eu quisesse que o braço fosse arrancado do veículo na direção da dianteira, ou eu posso ter uma rigidez transversal, como se eu tivesse de frente para a roda, empurrando a roda para dentro do carro. Então tem uma rigidez aí, né, dependendo do formato da bucha. Mas com relação ao movimento vertical do braço, ou seja, que o braço vai girar em torno desse eixo que passa pelo centro dessas duas buchas, eu tenho um pouco mais de elasticidade. Então, o que isso quer dizer? Nisso aí eu posso brincar com a posição da roda. Eu posso brincar, né, com o quanto vai passar de vibração para a carroceria e o quanto eu vou variar a posição da minha roda. Porque isso aqui varia a posição da roda. Se eu fizer uma bucha muito suave em todos os sentidos, as cargas vão bater ali, vão bater na roda e vão tirar um pouco a roda da posição dela, né? Então, por que a bucha não é toda preenchida com borracha? Porque ela está ali para fazer concessões, compromissos. Eu quero mais rigidez em cargas longitudinais. Então, vou deixar a minha borracha disposta de uma forma que o fluxo de forças que passa por ali vai ter mais resistência. Eu quero mais rigidez ao momento, que é o que? Forças verticais atuando na roda que fazem o braço girar. Então, vou ter mais rigidez ali. Não quero que a roda suba muito fácil, né? Então, mas aí eu vou ter uma vibração. Então, é esse compromisso. Vibração ou conforto? Qual é o objetivo desse carro esportivo? Então eu vou deixar um pouquinho mais rígido, que aí as rodas são mais duras, mais difíceis de sair da posição. Então o carro fica um pouquinho mais, ele transmite um pouco mais rápido, né, os movimentos da roda, né? Ele fica um carro mais esperto também. Por outro lado, sacrifica um pouco o conforto, né? Então é compromisso. Por isso que bucha é tão importante, né? Então, ou seja, quando você leva para o cara fazer aquela vulcanização lá e ele entrega uma bucha toda com borracha, você olha assim, eita, agora vai durar, realmente vai durar um bom tempo, mas vai vibrar pra caramba também. Vamos lá. Finalmente, o último componente, amortecedores estruturais. Ele é o personagem principal dessa suspensão. Por que ele é chamado disso, certo? O strut do termo em inglês, né, significa escora, que é exatamente como ele acaba atuando. Esse amortecedor, sendo um componente, ou seja, o amortecedor e a mola é um componente só, ele substitui todo um braço de suspensão, da suspensão duplo A. Ele substitui todo o braço superior. Tá tudo aí num componente só. Como? Impossível. Possível. Muito possível. A gente vai ver aqui, certo? Trata-se de um amortecedor dotado de suportes para alojar a mola, formando o conjunto mola-amortecedor, certo? É posicionado com certo grau de inclinação, funciona como junta rotativa e deslizante. Por que ela é rotativa? Porque essa parte aqui, certo, que é montada na carroceria, tem um rolamento que permite que o amortecedor ele tenha liberdade para girar um pouquinho. Ou seja, quando eu esterço a roda, se você pede alguém para esterçar a roda do seu carro e fica ali olhando, você vai ver que ele vai dar uma girada. É menor do que o giro da roda, claro, mas ele vai dar uma giradinha, né? Então ele está ali para dar esse compliance à suspensão, né? Essa concessão, né? Para ele não ser tão rígido. E ele também serve como junta deslizante. Por quê? Porque ele está disposto inclinado, então ele pode fazer esse movimento, ele pode fazer isso aqui, ó, que é o que? Ele vai deslizar para frente ou deslizar para trás. Só que o que eu fiz aqui é muito vulgar, né? No caso da suspensão do automóvel, o curso é milimétrico, né? Lembra que eu disse que ele é um mecanismo deslizante e o elo deslizante é o pneu? Então é isso, né? Ou seja, esse amortecedor ele tem um controle da cambagem, certo? Então ele lá naquela região dele ali a gente controla o posicionamento da roda
no caso do parâmetro de cambagem, né, da geometria de suspensão. Certo? Então, eu até digo isso aqui, o amortecedor strut substitui a utilização de uma articulação de duas juntas, que seria o braço superior. Aqui, ó, funciona como junta rotativa deslizante. É rotativa pois o suporte no topo da caixa de roda, ele é chamado em inglês de dome, ou seja, de domo. Certo? Ele recebe a haste do pistão, ele tem um rolamento de esferas e uma bucha, então ele permite que o amortecedor gire, como eu disse. E é deslizante, pois permite o movimento vertical da roda. Certo? Quem que permite? O próprio amortecedor. Né? Ele acaba funcionando como um elozinho, permite que a roda seja o elo deslizante, né? Deslizando dentro do cilindro com óleo através das válvulas que controlam o fluxo de óleo de uma câmara para outra, como a gente viu no artigo e no vídeo comentado sobre amortecedores de suspensão, certo? E aí o que acontece? Ele também tem esse nome devido aos momentos gerados nas extremidades da haste do pistão. Ou seja, eu tenho forças ali que se decompõem e tendem a fazer com que a haste do pistão se flexione. E nessa flexão, ela se apoia nas paredes do cilindro amortecedor, gerando aquela fricção extra da esterese. Aí eu tenho um atrito, eu tenho um pouquinho mais de temperatura, então eu preciso de materiais ali aptos a lidar com essa carga extra, certo? Entretanto, já se tem desenhos, projetos de amortecedores onde o mecanismo dele é um pouquinho alterado para eu reduzir esse efeito, né? Ou seja, usa-se uma excentricidade, você monta a mola de forma que o centro não coincide com o centro do amortecedor. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho mais uma decomposição de forças para poder sobrepor, né, as forças que estão flexionando o pistão do amortecedor. Né? Então, funciona como uma pré-carga. Sempre que a suspensão acaba sendo acionada, ele reduz a deflexão na haste do pistão. Né? E aí você reduz um pouco a esterese também. Certo? Como a gente pode ver, né, eu tenho essa peça aqui. Eu vou aumentar o zoom aqui. Eita, não era para tanto. Pronto, essa peça aqui. Isso aqui é uma abraçadeira, certo? Esses furos aqui são utilizados para passar um parafuso. Esse parafuso vai fixar o amortecedor na manga de eixo. Né? O curso do amortecedor é longo. Né? Em geral, amortecedores de suspensão McPherson são bem grandes. Né? E tem limitações, ele é limitado por batedores de borracha, né? Batedores de PU também, de poliuretano, impedindo o contato das peças. Né? Ele também tem capas de borracha chamadas de contrapó, ou seja, ele é um amortecedor convencional. Né? Ele tem que ter os mesmos cuidados. Né? Se você viu o vídeo do amortecedor, eu falei dos cuidados que os amortecedores têm. Então, ele também tem coifa, né, para impedir a contaminação ali na haste do pistão, né, que é uma região crítica ali nessa. Eu tenho um deslocamento do pistão, tenho um retentor, então ali não pode estar sujo para não ter contaminação e arranhados na haste do pistão. E aí a gente tem não só contaminação do óleo, mas a gente vai ter oxidação, porque o ar vai entrar, e aí é um efeito dominó, o amortecedor vai perdendo, vai sendo degradado precocemente.